Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e hoje vou conversar com uma profissional que está inserida dentro de um mercado que mesmo na pandemia tem crescido bastante. Vou falar sobre a engenharia e o setor de construção civil. E para poder falar com propriedade sobre esse assunto, está aqui ao meu lado a engenheira Bruna Generoso. Bruna, seja muito bem-vinda, boa tarde e é um prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, gente, prazer é meu. E Bruna, para a gente poder começar o nosso bate-papo, dá para a gente poder colocar o setor de construção civil juntamente com outros setores que mesmo na pandemia continuou ali com o movimento de crescimento. Você que está na área, por que isso aconteceu? Por que isso tem acontecido? Na verdade, a construção civil ela tem crescido aí aos últimos 2 anos, sim, né? Tanto também pelo crescimento não da economia, sim, mas porque, por exemplo, igual comentei com você, os imóveis eles estão valorizando muito, né? Na atualidade. Então, assim, a gente tem tido esse crescimento da construção civil pela valorização dos imóveis, né? Então, exemplo, uma construção que está acontecendo hoje, sim, você consegue hoje ganhar dinheiro com a construção. Exemplo, você consegue construir o imóvel e ganhar dinheiro nele com um período assim curto. Então, as pessoas hoje que têm procurado investir dinheiro, têm investido na construção porque têm visto o retorno muito mais rápido do que os outros investimentos. Você que, mesmo com pouco tempo, já tem muita experiência nessa área, já está atuando no mercado de trabalho, mas você não deixa de ser, não uma recém-formada, mas uma pessoa que saiu recentemente, claro, da faculdade. E queria saber de você, qual que era a visão que você tinha do mercado e da engenharia no cômputo geral antes de se formar e depois que você pegou o diploma e começou a trabalhar na área? Qual é essa visão? Mudou muita coisa? Acaba que muda muita coisa. Eu, na verdade, estagiei, né, no Sindicato da Construção Civil, fazendo o CUB, né? Então, assim, quando a gente está na faculdade, lógico que a gente vê muita coisa, mas a gente não está no campo. O campo é totalmente diferente, claro, da faculdade. Então, quando você está inserido no campo, você só aprende ali. Sim. Então, a gente vê que construção civil não é só o tijolo, o cimento, a areia. É muito além disso. Claro. Então, a gente vê que a gente lida muito com pessoas. Sim. E, igual eu falo direto, isso com muitas pessoas que me perguntam como que é o meu trabalho. Como que é? Você trabalha com pedreiro, com ajudante, com gesseiro. Você precisa saber liderar pessoas. Você precisa saber conversar com pessoas. Claro. Porque são elas que estão ali. Igual o pessoal fala, nossa, você construiu aquela casa. Não, não fui eu. Claro, é uma equipe por trás. É uma equipe por trás. Foi o pedreiro que construiu, foi o ajudante que construiu, lógico, e com a minha liderança, sim, com certeza. Mas é fundamental você saber liderar pessoas. E depois que eu entrei na construção, no campo mesmo, sim, eu aprendi isso, que você precisa liderar para poder fazer dar certo. Então, ter comunicação, claro, realmente ver o lado do seu cliente, ver o lado do nosso trabalhador, claro, entendeu? Então, eu vi isso, essa diferença, assim, que não é só areia, tijolo e cimento e o traço do concreto, não é só isso. E justamente para a gente poder ainda ficar no gancho da faculdade, porque tem muitas áreas que são muito específicas no seguinte sentido, a importância do curso, a importância da formação acadêmica. E eu sei que existem alguns profissionais que estão inseridos dentro do contexto da construção civil, que não estão ali na linha de frente da obra, o pedreiro ou o famoso peão, como vocês chamam, que não têm a formação de engenheiro civil. Você que tem contato com outras pessoas que também exerceram curso e são formadas na área, qual que é a grande importância de ter o diploma e de ter passado por uma faculdade de engenharia civil? É isso que eu tô te falando, é exatamente isso. O que acontece? Não sei se a maioria das pessoas sabem, mas o engenheiro civil, você vê muito engenheiro civil como gerente de banco. Sim. E eu acho assim, gerente de banco, ou dono do próprio negócio, ou gerindo alguma empresa, igual, por exemplo, eu tenho um primo no Canadá, que ele é gerente geral da 3M no, sim, Canadá. Ele é engenheiro químico, foi formado na Unicamp, ele é extremamente inteligente. E às vezes ele fala comigo, fala, Bruna, eu não preciso executar o que eu aprendi, claro, na faculdade. Porém, eu preciso saber para poder gerenciar um monte de pessoas. Sim.
Então, o que acontece? A engenharia civil, o curso de engenharia civil, abrange muita coisa. O engenheiro civil, ele não precisa trabalhar exatamente ali no campo, ele consegue trabalhar em várias áreas. Por quê? Ele adquire conhecimento de um monte de matérias. Se você pegar o curso de engenharia hoje, você vai ver que o engenheiro, ele consegue liderar uma equipe, ele consegue ser gerente de um banco, ele consegue ter o próprio negócio, ele consegue trabalhar numa empresa, numa área de gestão, de comunicação. Então, assim, a engenharia civil, o engenheiro civil, ele consegue trabalhar em várias áreas. Interessante, né? Que é um curso, como você mesmo acabou de falar, que ele te dá a possibilidade para o aluno, para o formando, ter um leque de opções no momento em que ele faz o movimento de saída da faculdade. Hoje você atua de forma um pouco mais direta no setor de casas de alto padrão, que estão, aparecendo em Governador Valadares de forma muito abrangente. Sim. É claro que nós sabemos que uma pessoa, para poder obter uma casa de alto padrão, nós sabemos que é um grupo muito específico, não só aqui de Valadares, mas a nível nacional. E esse mercado tem crescido. Por que ele tem crescido e como é trabalhar nesse setor de casas de alto padrão? É maravilhoso, né? Na verdade, o que acontece? As pessoas, elas têm sonhado muito. Sim. Então, o que acontece? Não sei se você percebeu, as pessoas, por exemplo, na pandemia, todo mundo que tinha aquela reserva do dinheiro falou, poxa vida, estamos numa época muito difícil, acho que eu preciso realizar meus sonhos. Não sei o dia de amanhã. Não sei o dia da manhã. Então, eu tenho visto muita gente que tem viajado muito, que tem realizado sonhos, que estão ali, guardados há muito tempo, fazendo aquela reserva do dinheiro, que era, para um futuro, quando eu quiser construir minha casa. Então, as pessoas têm realizado sonhos no presente, não têm deixado as coisas muito para o futuro. E o que acontece? Na verdade, as nossas obras, as pessoas olham e falam, nossa, essa casa vale 2 milhões, 3 milhões. Só que, como a gente trabalha por administração, aquela obra ela sai a preço de custo para o cliente, entendeu? Então, o que acontece? Ele não vai estar ali comprando uma casa de 2 milhões, dando 2 milhões à vista. Ele vai estar fazendo esses 2 milhões dividido durante a obra. Então, um exemplo, tem uma obra que vai durar 1 ano, tem uma obra que vai durar 10 meses, tem uma obra que vai durar 1 ano e 6 meses. Depende da reserva do cliente. Então, exemplo, o cliente chegar para mim e falar, Bruna, eu tenho 300 mil para investir e consigo ter uma reserva mensal de 10 mil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai programar aquela obra para a obra não enforcar o cliente, que é o quê? Chegar uma fase da obra que o cliente não tem dinheiro mais para colocar. Então, o que a gente acontece? A gente é bem realista com o cliente. Quanto que você tem de reserva? Como você quer tocar sua obra? Você quer ela em 10 meses? Ela vai te custar em 10 meses 1 milhão. Ou você quer fazer ela em 2 anos, que você vai ganhando o dinheiro e podendo construí-la. Então, vai muito disso. As pessoas hoje têm conseguido sonhar e realizar. Mesmo que pareça que a casa classe AAA é uma classe, realmente, é uma casa maravilhosa, de uma classe A, mas que é possível realizar, entendeu? Em relação ao diferencial que hoje o profissional da engenharia civil, o profissional da construção civil precisa ter para obter sucesso dentro da área. Você que é uma recém-formada, formou no final de 2019, imagino que você já pegou as tendências, as modernidades que foram implantadas dentro da carreira de um profissional da engenharia civil. O que você vê que é o primordial, até mesmo porque você tem contato com outros engenheiros que já estão na área há muito tempo, com muito sucesso. O que você vê que é o diferencial para a pessoa ter sucesso hoje em dia? Gente, a palavra-chave é ter curiosidade e boa vontade. Porque o que acontece? Não adianta você se limitar, exemplo, eu tenho essas 5 obras, só me interessa elas. Não, às vezes eu tô com uma obra aqui, eu tenho uma obra do lado. Eu tenho a curiosidade de chegar ali e saber como o outro profissional se porta naquela obra, como ele trabalha, porque as pessoas pensam diferentes, conhecimento nunca é demais. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, tenho amigos de faculdade, às vezes, que trabalham em outras empresas, que eu tenho a curiosidade de ligar e perguntar, deixa eu te perguntar, você tá com a coisa mais banal, mas você tá comprando areia de quanto? Você tá, como que você fez isso? Eu vi. Então, assim, você não se limitar, você ter curiosidade mesmo de formar e continuar estudando. Esse, para mim, é
primordial, continuar estudando. A gente acha que quando a gente forma, a gente vai parar de estudar. Muito pelo ao contrário, né? A gente estuda mais. Por quê? Hoje, exemplo, hoje é primordial, por exemplo, muitas empresas hoje não aceitam uma pessoa que não fala duas línguas, não fala inglês, a segunda língua. Então, assim, se você não estuda, você vai ficando para trás. Você vai tendo que aceitar uma coisa que talvez você não gostaria de aceitar. Sim. Então, se você não estuda, infelizmente, o mercado vai fechando. E essa ponte, e esse link que você tem, e qual que é a importância de ter contato com pessoas mais experientes? Porque nós sabemos que pessoas mais experientes possuem mais tempo de carreira, um tempo de trajetória um pouco mais longo, e eu acho que isso é diferencial, você ter esse contato, porque essa pessoa experiente, e isso acontece em qualquer área profissional, ele vai te dar os caminhos, vai te dar os atalhos. Qual que é a importância de ter esse contato com quem é mais experiente? Nossa, toda. É fundamental. Eu, por exemplo, o Lírio, né, que é com quem eu trabalho hoje, ele me contratou, acreditou em mim, porque eu tinha 2 meses de formada, estava muito crua, assim, eu não tinha experiência no campo. E ele falou comigo, não, a hora de começar é agora, a hora de errar é agora. E ele me colocou para trabalhar com o Marco Aurélio, que é um gerente de obras dele, não é formado na engenharia, mas assim, ele para mim é o meu pai na obra ali. Então, graças a Deus, ele é uma pessoa que me ensina muito e me ajuda muito. E eu acho que assim, o mais importante é você ter a humildade de falar não sei. Você procurar, o Google tá aí para isso. Então, por exemplo, tem no começo mesmo, tinha muita coisa que eu não sabia. Então, eu chegava para ele, lógico que às vezes a gente não fala na frente de todo mundo, mas eu chamava ele e falava, Ellen, isso aqui me explica direitinho, que eu não consegui entender por que essa escada você tá fazendo dessa forma. Ele vinha com a maior paciência. Então, assim, você ficar ao lado de pessoas que estão disponíveis em te ajudar e crescer junto com você é fundamental. E essas pessoas talvez não são nem as pessoas que você formou, que você, né, teve seu início da carreira. Mas, com certeza, as pessoas que estão aí há muito tempo no mercado, seja elas engenheira, mestre de obra, até um pedreiro, ele pode te ajudar. Ele pode te orientar, sabe? Então, é você ter a humildade mesmo de falar, ó, isso aqui eu não sei, você pode me ajudar? Porque todo dia eu aprendo alguma coisa. Ou com o pedreiro, ou com o ajudante, ou com o Elin, ou com o engenheiro, um amigo meu que eu ligo, pergunto. O dia inteiro a gente aprende. Bruna, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui, até mesmo para a gente poder conhecer um pouco mais você e principalmente essa área de atuação, né, que é a área da engenharia civil, que tem crescido bastante. Com certeza quem está vendo, quem vai ver depois da internet, já precisou recorrer a um serviço de um engenheiro. E você que hoje já é uma das grandes referências do mercado, obrigado por ter aceitado o convite e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Precisando, só me chamar de novo que eu venho, esclareço as dúvidas e vou estar disponível no meu Instagram também. Opa, tamo junto. Obrigado mais uma vez. Gente. Bruna, o Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.